Acontece que sua mãe se reconectar aleatoriamente com velhos amigos da faculdade no Facebook pode ser uma nostalgia reconfortante ou pode explodir seu casamento inteiro e revelar a identidade secreta do seu marido, como um episódio bizarro de Catfish encontra casos de família. Sim, foi assim que eu descobri que meu marido não estava apenas me traindo. Ele estava vivendo uma vida totalmente separada, com outro nome, outra família, e aparentemente zero consciência sobre tudo isso. Eu sou Marília, 32 anos, designer gráfica em uma agência de marketing em Belo Horizonte, Minas Gerais, e até a noite da última terça-feira, eu realmente acreditava que tinha um casamento sólido. Claro, Heitor viajava muito a trabalho. Ele é representante de vendas para uma empresa de equipamentos médicos, cobrindo o território do interior de São Paulo, o que significava viagens constantes para hospitais em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Campinas. A viagem era só parte do pacote, eu tinha me acostumado com a ausência dele, 2 semanas fora a cada mês, desde que nos casamos, há 9 anos, 9 anos. Deixe isso penetrar por um segundo, porque a situação está prestes a piorar muito. Minha mãe, Lourdes, é a quintessência da mulher mineira. Ela tem aquela energia de dama de ferro de pijama, perfeitamente educada, sempre composta, resolve todos os conflitos, com café coado e um Deus te abençoe, o que pode significar tanto simpatia genuína quanto um insulto sutil. Dependendo do contexto, ela é o tipo de mulher que passa as calças a ferro e coordena as cores dos ímãs da geladeira, ela não faz histeria, ela não tem colapsos emocionais. Então, quando meu celular tocou às 20h47, em uma terça-feira aleatória, e eu a ouvi soluçando tão forte que mal conseguia respirar, meu primeiro pensamento foi que alguém tinha morrido. Mãe! Mãe! O que aconteceu? A senhora está bem. É a vovó. Ela mal conseguia articular as palavras entre os soluços ofegantes. Marília, acabei de sair de Ribeirão Preto. Estou no carro. Preciso que você esteja pronta quando eu chegar lá. Eu explico tudo, mas você precisa... Ah, meu Deus, filha, sinto muito. Meu estômago afundou. O que houve? O que aconteceu? Apenas esteja pronta. Chego aí em 2 horas. Ela desligou. Eu fiquei ali segurando meu celular, completamente em pânico. Heitor levantou os olhos do Globo Esporte na TV, com os gols passando ao fundo. O que está acontecendo? Não sei. Minha mãe está surtando por alguma coisa. Ela está vindo de Ribeirão Preto agora. 2 horas depois, às 22h52, os faróis dela inundaram minha garagem. Ela praticamente correu até a porta da frente. Com o rímel escorrendo pelo rosto, segurando o celular como se fosse uma prova em um julgamento de assassinato, ela teve que parar 2 vezes durante o trajeto para se recompor. Você não dirige 2 horas por estradas do interior chorando, mas quando chegou a Belo Horizonte, o choque havia se transformado em uma fúria fria e calculada. Ela passou por mim, marchou direto para a sala de estar, onde Heitor estava sentado, e jogou o celular na mesinha de centro com um estalo que fez nós dois pularmos. Na tela havia uma foto de família, uma mulher, provavelmente na casa dos 30, com longos cabelos castanhos, sorrindo para a câmera, ao lado dela, um garotinho, talvez de 8 anos, com um sorriso banguela e uma camiseta do Batman, e ali, com o braço em volta de ambos, radiante como o orgulhoso pai de família que aparentemente era meu marido, Heitor, exceto que a foto estava marcada com um nome diferente, Otoniel Martins e família, curtindo um fim de semana de sol em Gramado. Eu encarei a tela. Meu cérebro não conseguia processar. Aquele era definitivamente Heitor. O mesmo rosto, o mesmo sorriso levemente torto, a mesma camisa polo azul marinho que eu tinha comprado para ele no Dia dos Pais 2 anos antes. Espera, nós não temos filhos. Por que eu comprei uma camisa de Dia dos Pais para ele? Explique isso. A voz da minha mãe estava trêmula, mas tinha aquela beira perigosa, aquele tom que ela usava quando eu tinha 16 anos e voltava para casa depois da hora. Explique isso agora, Heitor ou Otoniel, ou quem quer que você realmente seja. O rosto de Heitor passou de confuso a pálido e a absolutamente branco fantasma em cerca de 3 segundos. A boca dele abriu, fechou,
Abriu de novo, nenhum som saiu. Eu. Isso não é. Eu posso explicar. Ah, é bom que explique. Porque eu acabei de passar a tarde na casa da Paula em Ribeirão Preto. Você se lembra da Paula, Marília? Minha amiga da faculdade de Direito da UFMG. Nós nos reconectamos no Facebook no mês passado, depois de não nos vermos desde 1998, e eu entro na sala de estar dela e vejo isso. Ela cutucou a tela do celular com o dedo. Essa foto na lareira dela. E eu digo: Paula, quem é essa família simpática? E ela diz: Ah, essa é minha filha Tainá, meu neto Cauã, e o namorado da Tainá, o Otoniel. Eles estão juntos há 9 anos. Ele não é maravilhoso? A sala ficou em completo silêncio, exceto pelo comentarista do Globo Esporte ao fundo. Alguém tinha marcado um gol que venceu o jogo, o narrador vibrava. Parecia obsceno. 9 anos. Repeti devagar, as palavras com gosto de cinzas na minha boca. Nós somos casados há 9 anos. Heitor, ou Otoniel, ou quem quer que ele realmente fosse. Parecia que ia vomitar. Marília, eu posso explicar. Não é o que parece. Não é o que parece. A compostura mineira da minha mãe finalmente se estilhaçou completamente. Há uma criança naquela foto, uma criança que pensa que você é o pai dele. Há uma mulher que pensa que você é o namorado dela. Há uma vida que você está vivendo que não tem nada a ver com sua esposa de verdade. Eu me sentei no braço do sofá porque minhas pernas pararam de funcionar. Quem é Tainá? Ela é. Ela é a filha da Paula. Ele sussurrou, olhando para o chão. Eu a conhecia em uma conferência de equipamentos médicos em Ribeirão Preto, 9 anos e meio atrás, antes de conhecer você. Começamos a namorar. Mas aí, eu conheci você naquele casamento em Salvador, e eu me apaixonei por você. Mas eu não conseguia. Eu não sabia como terminar com a Tainá. Ela já estava falando sobre o futuro. E então ela me disse que estava grávida. E espera, a matemática de repente se encaixou na minha cabeça com clareza nauseante. Cauã, aquele garotinho. Quantos anos ele tem? O silêncio de Heitor foi resposta suficiente. Quantos anos ele tem? Minha voz não parecia mais a minha. 8. Ele acabou de fazer 8 anos em março. Março. Nosso primeiro aniversário de casamento foi em março. Então, deixe-me ver se entendi. Eu disse, e me surpreendi com o quão calma eu estava, como se estivesse discutindo um prazo de projeto no trabalho, em vez da implosão completa da minha realidade. Você engravidou a Tainá na mesma época em que nos casamos. Você tem vivido uma vida dupla durante todo o nosso casamento. Você tem ido a Ribeirão Preto 2 vezes por mês. Não apenas a trabalho, mas para brincar de casinha com sua outra família. Você deu a eles um nome falso. Eu uso meu nome do meio, ele murmurou, como se isso de alguma forma melhorasse. Otoniel é meu nome do meio. Martins é o sobrenome de solteira da minha mãe. Não é? Não é como se eu tivesse inventado completamente alguém. Ah, bem, isso torna tudo ótimo. Então, eu ri, e o som saiu um pouco descontrolado. Não é fraude de identidade completa. Apenas fraude de identidade parcial. Isso é muito melhor. Minha mãe pegou o celular de novo. Eu tirei screenshots de tudo. O perfil do Facebook da Tainá é público, porque ela vende joias artesanais online e lista o endereço de casa dela para retirada local. Eu salvei tudo. Cada postagem sobre noites românticas com o Otoniel, cada foto das festas de aniversário do Cauã, cada postagem de aniversário de namoro. A propósito, ela também pensa que vocês estão juntos há 9 anos. Ela não tem ideia de que você é casado. Ela pensa que você é um pai divorciado que mora em Porto Alegre durante a semana a trabalho. Heitor colocou a cabeça entre as mãos. Sinto muito. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Ah, você nunca quis que acontecesse? Eu me levantei. E estava tremendo agora. Você acidentalmente manteve 2 vidas completamente separadas por 9 anos. Você acidentalmente teve um filho com outra mulher. Você acidentalmente mentiu para mim todos os dias do nosso casamento. Foi tudo apenas ops. Falha minha. O que você quer que eu diga? Ele olhou para mim, e a audácia dele parecer ferido naquele momento era quase impressionante. Eu cometi erros, eu estraguei tudo, mas eu amo você. Eu sempre amei você. Você me ama. Eu repeti. Inexpressiva.
Você me ama tanto que passou metade da sua vida fingindo ser outra pessoa para ter uma família reserva, caso esta não desse certo. Não é assim. Então, como é? Heitor. Ou Otoniel? Ajude-me a entender. Porque agora estou tentando descobrir quais partes do nosso relacionamento foram sequer reais. Ele não tinha uma resposta para isso. Chocante. Minha mãe agarrou minha mão. Marília, querida, faça uma mala, você vai ficar comigo esta noite. Não. Eu puxei minha mão gentilmente. Não, ele vai sair. Esta é a minha casa, que eu ajudei a pagar com meu salário. Enquanto ele aparentemente financiava um segundo lar inteiro em Ribeirão Preto, eu olhei para Heitor com uma calma que não sentia. Saia. Marília, por favor, podemos conversar sobre isso. Saia. Ele saiu. Na verdade, ele praticamente correu para fora, pegou as chaves e acelerou a toda na garagem, como se a casa estivesse pegando fogo. Depois que ele se foi, eu me sentei no sofá com minha mãe, em completo silêncio pelo que pareceram horas. Mas foram provavelmente apenas 10 minutos. O Globo Esporte ainda estava passando. Alguém tinha quebrado um recorde. A vida simplesmente continuava, aparentemente, mesmo quando o seu mundo inteiro era uma mentira. Então, eu finalmente disse, minha voz estranhamente calma, meu marido tem uma segunda família secreta. A namorada dele pensa que ele é um cara divorciado chamado Otoniel Martins, que mora em Porto Alegre. A mãe dela é sua velha amiga da faculdade. E eu descobri tudo isso porque a senhora decidiu aleatoriamente se reconectar com pessoas de 1998 no Facebook. Sim, minha mãe disse, baixinho. Isto é insano. Sim, tipo. Genuinamente. Completamente insano. Sim. Peguei o celular da minha mãe e olhei a foto novamente. Olhei de verdade. Cauã tinha os olhos de Heitor, exatamente o mesmo tom de cinza azulado. O mesmo sorriso ligeiramente desalinhado. Aquele garoto era definitivamente filho dele. Tainá era a garota bonita, do tipo, vizinha do lado, bonita com sardas, e aquele sorriso espontâneo que as pessoas têm quando acham que a vida delas está indo exatamente como deveria. Nenhuma das duas tinha ideia de que Otoniel era casado com outra pessoa, que o relacionamento delas era construído sobre uma mentira tão grande e elaborada que provavelmente exigia planilhas para ser mantida, e de repente, sentada ali na minha sala de estar à meia-noite de uma terça-feira aleatória, olhando para a prova fotográfica da vida secreta do meu marido, senti algo inesperado me invadir. Não tristeza, nem devastação, nem mesmo raiva. Clareza. Mãe, eu disse devagar, um plano já se formando na minha mente. Eu vou precisar que a senhora me dê o endereço da Tainá. Minha mãe dormiu em casa naquela noite. Nós não dormimos. Em vez disso, fizemos o que quaisquer duas mulheres mineiras, com uma vingança e Wi-Fi fariam. Entramos em modo de investigação no nível FBI. O perfil do Facebook da Tainá era uma mina de ouro. Não apenas uma mina de ouro. Era como se ela tivesse documentado a vida dupla de Heitor como um serviço público para futuros advogados de divórcio. Cada postagem era definida como pública porque ela administrava seu negócio de joias através das redes sociais. Ótima jogada de negócios, péssima segurança operacional para um homem vivendo uma mentira. Eu rolei 9 anos de postagens enquanto minha mãe fazia café às 2 da manhã. Noite romântica com meu amor, com uma foto de Heitor, desculpe, Otoniel, em algum restaurante da moda de Ribeirão Preto. Primeiro dia do maternal do Cauã, tão orgulhosa dos meus meninos, com Heitor segurando a mão de Cauã do lado de fora da Escola Municipal Isaac Prado, celebrando 6 anos juntos no nosso lugar favorito, o Hotel Unique, com os dois parecendo nojentosamente felizes em frente ao hotel mais luxuoso de São Paulo. 6 anos, eles celebraram o aniversário de 6 anos de namoro em um resort de luxo, enquanto Heitor e eu celebramos nosso aniversário de 6 anos de casamento na Deus, eu nem conseguia me lembrar. Provavelmente na churrascaria Fogo de Chão, porque aparentemente eu era a esposa reserva que ficava com a versão rodízio, com a menor variedade do meu próprio marido. Olha esta aqui, minha mãe disse, apontando para uma postagem de 4 meses atrás. Fim de semana em família no Pão de Açúcar, Otoniel finalmente venceu o medo do bondinho.
Eu encarei a foto. Heitor parecendo aterrorizado, mas orgulhoso, naquele famoso ponto turístico, com Tainá e Cauã. Enquanto isso, 4 meses atrás, Heitor tinha me dito que estava em uma conferência de equipamentos médicos em Brasília e estava muito ocupado com jantares com clientes para fazer FaceTime. Ele tem medo de altura, eu disse baixinho. Ele me contou isso no nosso terceiro encontro. Fomos fazer uma trilha na Serra do Curral e ele não conseguiu chegar ao topo por causa da parte exposta da rocha. Olhei para minha mãe. Ele venceu o medo de altura com ela, pelo filho dele. Ah, querida. Não, tá tudo bem, eu ri. E soou um pouco maníaco, até para os meus próprios ouvidos. Está tudo bem. Eu sou a esposa que ele era legalmente obrigado a tolerar. Ela é a namorada que ele realmente queria impressionar. Isso está totalmente bem. Estou bem. Eu não estava bem. Continuei rolando. Jogos de futebol do Cauã com Otoniel torcendo na arquibancada, fotos de Halloween, onde Heitor se vestiu de vampiro 3 anos seguidos. Enquanto isso, ele me disse que não gostava de Halloween e ficava em casa assistindo futebol enquanto eu distribuía doces sozinha. Manhãs de Natal com presentes debaixo de uma árvore, no que era claramente a casa de Tainá, um lugar aconchegante, estilo sobrado, com tijolos aparentes e aquelas luzes Edison da moda. Espera, eu dei zoom em uma das fotos de Natal, especificamente, em uma caixa de joias de madeira sobre a lareira ao fundo, entalhada à mão com intrincados nós celtas na tampa. Mãe, olhe isso. Mostrei a ela a foto, e depois abri minha própria galeria de fotos e encontrei uma imagem de 2 natais atrás. Lá estava Heitor sentado na nossa sala de estar em Belo Horizonte, segurando exatamente a mesma caixa de joias, a que ele tinha me dado de presente de Natal, a que ele disse ter encontrado em uma feira de artesanato em Ouro Preto. Ele deu o mesmo presente para as duas? Minha mãe disse lentamente. Ele literalmente comprou 2 caixas de joias iguais e deu uma para cada uma de vocês. Eficiente. Eu disse com vivacidade, minha voz falhando um pouco. Por que perder tempo sendo atencioso com 2 mulheres separadas, quando você pode simplesmente comprar a granel? É tipo atacadão. Mas para a fraude emocional, minha mãe apertou minha mão. Continuamos a cavar? Às 4 horas da manhã, tínhamos um dossiê abrangente que faria o COAF sentir inveja. Tainá trabalhava em casa, fazendo joias personalizadas, principalmente pingentes de pedras preciosas com arame e colares com nomes personalizados. Ela postava o endereço dela diretamente na página do negócio para retiradas locais. Rua das Flores, 47, Jardim América, Ribeirão Preto. SP 14020 até 680. Ela era uma mãe solteira, ou assim pensava, que dividia as despesas com o namorado Otoniel, que ela acreditava viajar semanalmente para Porto Alegre devido ao seu exigente trabalho de vendas e só podia visitar nos fins de semana e em dias úteis ocasionais. Ela postava sobre os planos futuros deles, comprar uma casa juntos. Estavam atualmente economizando para o pagamento inicial. Talvez ter outro bebê. Possivelmente se casar, assim que o divórcio de Otoniel fosse totalmente finalizado e a ex-esposa dele parasse de ser difícil sobre o acordo. Aparentemente, eu era a ex-esposa difícil em um divórcio que não existia, de um casamento sobre o qual ela não sabia. Eu preciso falar com ela, eu disse, enquanto o sol começava a nascer na manhã de quarta-feira. Absolutamente não. A voz da minha mãe era firme. Você precisa falar com um advogado primeiro, documentar tudo, colocar seus patinhos na lagoa. Você não pode simplesmente... Mãe, ela não tem ideia. Ela pensa que está em um relacionamento sério com um pai divorciado que a ama. Ela tem um filho com este homem. Ela merece saber que a vida inteira dela é construída sobre uma mentira, assim como a minha. E se ela não acreditar em você? E se ela pensar que você é a ex-esposa maluca, sobre a qual ele a alertou? Eu levantei o celular, com aproximadamente 847 screenshots salvos. Então, eu mostro a ela a prova. Na tarde de quarta-feira, eu havia ligado para o trabalho, dizendo que estava doente. Minha chefe, Carla, deu uma olhada no meu texto. Emergência familiar. Preciso do resto da semana. E imediatamente respondeu: tire o tempo que precisar.
Marquei um horário com a advogada de divórcio mais implacável de Belo Horizonte. O nome dela era Vitória. Ela tinha uma taxa de sucesso de 94%, e suas avaliações no Google incluíam frases como: "Destruiu meu ex no tribunal", o que parecia promissor, e pedi para minha mãe me levar às 2 horas até Ribeirão Preto. Chegamos na Rua das Flores, 47 às 15h47 de quarta-feira. Era exatamente o tipo de casa que eu esperava das postagens da Tainá, um bangalô charmoso com uma porta roxa, floreiras nas janelas e uma placa pintada à mão que dizia: "A Casa dos Martins", pendurada na varanda, "A Casa dos Martins". Ela tinha nomeado o lar deles com a identidade falsa dele. Eu quase dei meia volta ali mesmo. Isso parecia cruel, mas então me lembrei de que ela não era a vilã aqui. Ela era a outra vítima, e merecia a verdade, assim como eu. Eu bati na porta roxa. Tainá atendeu depois de um momento, enxugando as mãos em um avental manchado de tinta. Ela se parecia exatamente com as fotos. Bonita de uma maneira espontânea, com o cabelo castanho avermelhado em um coque bagunçado e quase nenhuma maquiagem. Ela sorriu educadamente, provavelmente esperando uma entrega ou uma cliente para buscar joias. "Oi, posso ajudar?" Eu respirei fundo. "Oi. Meu nome é Marília. Eu sou casada com Heitor Anderson. Você deve conhecê-lo como Otoniel Martins." O sorriso congelou no rosto dela. "O quê?" "Eu posso entrar. Eu acho que precisamos conversar. Minha mãe está no carro. Se você quiser uma testemunha ou acompanhante, ou o que te deixar confortável, mas eu prometo que não estou aqui para causar um escândalo, eu acho que nós duas fomos enganadas, e merecemos saber a verdade." Ela ficou ali por um longo momento, processando. Então, lentamente, ela recuou e abriu mais a porta. "Tudo bem", ela disse baixinho. "Entre." A sala de estar da Tainá era exatamente o que eu tinha visto no fundo de centenas de fotos do Facebook. Aconchegante, calorosa, o tipo de espaço que gritava: "Família feliz mora aqui." Havia fotos emolduradas por toda parte. As fotos de escola de Cauã, progredindo ano após ano na parede, fotos espontâneas de Otoniel e Tainá rindo juntos, uma pintura dos três que parecia profissional. Minha mãe esperou no carro, como havíamos combinado. Essa conversa precisava acontecer entre as duas mulheres que tinham sido manipuladas. Não virar um circo. Taina sentou-se na beirada do sofá, com as mãos cruzadas no colo, parecendo alguém a quem acabaram de dizer que o mundo estava acabando, o que de certa forma havia acontecido. "Eu não entendo." Ela disse baixinho. "Otoniel é divorciado. Ele me disse que a ex-esposa dele morava em Porto Alegre, que eles se separaram antes mesmo de ele e eu nos conhecermos." "Ele não é divorciado", eu disse, mantendo minha voz suave, mas firme. "Nós somos casados. Nós nos casamos 9 anos atrás. Em março, eu tenho a certidão de casamento, eu tenho declarações de imposto de renda conjuntas, eu tenho uma hipoteca com o nome dele em Belo Horizonte." Eu peguei meu celular e mostrei foto após foto. Nosso casamento, nós na praia no último verão, a carteira de motorista de Heitor, a carteira de motorista dele de verdade, com o nome dele de verdade, Heitor Mateus Anderson, não Otoniel Martins. As mãos de Tainá tremiam enquanto ela rolava as fotos. "Isso não faz sentido. Nós estamos juntos há 9 anos, Cauã tem 8. Eu estava grávida quando estávamos namorando há cerca de 6 meses, ele esteve presente no parto. Ele esteve aqui nos aniversários, feriados, em tudo. Como ele pôde?" A voz dela falhou. "Como alguém pode manter isso por 9 anos?" "Eu tenho me perguntado a mesma coisa desde a noite passada", eu disse. "Minha mãe descobriu completamente por acidente. Ela se reconectou com a sua mãe, a Paula, no Facebook no mês passado. Elas eram amigas da faculdade nos anos 90. Ela foi visitar ontem e viu uma foto de você, Cauã e meu marido na lareira da sua mãe." "Minha mãe", Tainá repetiu, o rosto ficando pálido. "Oh, meu Deus. Minha mãe também não sabe. Ela pensa que o Otoniel é. Ela pensa que ele é maravilhoso. Ela se gaba dele para as amigas. Como é que eu vou contar para ela que ele nem sequer existe?" Ficamos ali em um silêncio horrível por um momento. "Posso te perguntar uma coisa?", eu disse, cautelosa. "O nome Martins,
Ele alguma vez explicou por que usava o sobrenome de solteira da mãe dele. Ele disse que era mais fácil para o negócio. Tainá disse lentamente, como se estivesse ouvindo a mentira em tempo real agora. Ele disse que em vendas, ter um nome memorável ajuda, e Martins era mais profissional do que Anderson. Eu não questionei. Por que eu questionaria? Quem faz isso? Alguém que está fazendo malabarismos com 2 vidas inteiras e precisa manter as histórias separadas. Eu disse amargamente. Tainá levantou-se abruptamente e foi até a escrivaninha no canto. Ela tirou uma pasta, do tipo organizada, com divisórias etiquetadas, e a trouxe de volta. Estes são os nossos registros financeiros para a casa para a qual estamos economizando. Ela abriu. Extratos bancários, documentação de conta-poupança, cronogramas de pagamento, e foi aí que eu vi. Espera. Eu peguei um dos extratos. Esta conta. Esta é uma conta conjunta com você. E Otoniel Martins. Sim. Abrimos há 3 anos para economizar para o pagamento inicial. Estamos quase em 20% para uma casa em Campos do Jordão. Eu peguei meu celular e abri meu aplicativo bancário. Minha conta conjunta com Heitor, nossa poupança. Aquela para a qual supostamente estávamos contribuindo apenas nos últimos 3 anos. Heitor tinha me convencido de que precisávamos estabilizar nossas finanças primeiro, antes de realmente começarmos a economizar seriamente. As datas de depósito coincidiam. Heitor estava depositando dinheiro no fundo da casa da Tainá, no dia 1/15 de cada mês, os mesmos dias exatos em que ele depositava dinheiro no nosso fundo de poupança, mas os valores para a conta da Tainá eram mais altos. Muito mais altos. Quanto vocês têm economizado? Cerca de R$ 47.000. Por quê? Nosso fundo de poupança tinha R$ 19.00000. Estávamos economizando há 3 anos, embora Heitor tivesse feito alguns saques de emergência que eu concordei para reparos de carro e manutenção de telhado. Aparentemente, essas emergências eram equipamentos de futebol do Cauã e festas de aniversário. Só estou garantindo que entendi o escopo financeiro da traição do meu marido, eu disse. Minha voz estranhamente calma. Ele tem financiado sua casa enquanto me dizia que não podíamos pagar para trocar nossa casa inicial em Belo Horizonte? Porque as vendas de equipamentos médicos são uma renda imprevisível. Tainá olhou para os extratos novamente, sua expressão mudando de choque para algo mais duro. Ele me disse a mesma coisa, que vendas são imprevisíveis, que tínhamos que ser cuidadosos com o dinheiro. Mas ele ainda conseguia guardar R$ 800 por mês. Enquanto ele estava colocando R$ 300 por mês na nossa conta, eu disse. E eu estava complementando, com o meu salário, porque achei que éramos parceiros construindo um futuro. Eu ri. E o som saiu agudo. Acontece que eu era apenas o plano de backup financeiro. O maxilar de Tainá se apertou. E eu era o quê? O investimento de verdade. Nós nos olhamos, e algo mudou. Não eram mais 2 mulheres brigando por um homem. Eram 2 mulheres percebendo que ambas tinham sido vítimas do mesmo trapaceiro. Precisamos descobrir sobre o que mais ele tem mentido. Tainá disse de repente. Se ele mentiu sobre o nome, o estado civil e as finanças, o que mais está enterrado? Eu peguei meu laptop. Eu tenho 9 anos de declarações de imposto de renda conjuntas, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e uma advogada de divórcio muito motivada, especializada em contabilidade forense. Eu tenho 9 anos dele alegando despesas de negócios que provavelmente não existem, Tainá acrescentou, sua voz ficando mais forte. E uma mãe, que vai ficar absolutamente furiosa quando descobrir que a filha e o neto foram enganados. Minha mãe está atualmente sentada no carro, provavelmente comendo as barras de cereal do meu kit de emergência por estresse. Eu disse, quer chamá-la para entrar, porque eu acho que vamos precisar de reforços. Tainá assentiu. Sim, vamos fazer isso. Minha mãe quase caiu do carro quando eu a chamei para entrar. A expressão no rosto dela quando me viu, e Tainá sentadas lado a lado à mesa de jantar, laptops abertos, cercadas por papelada, foi impagável. Vocês 2 estão. Ela olhou entre nós confusa. Unindo forças. Eu disse simplesmente, acontece que somos ambas vítimas da mesma fraude, e vamos derrubá-lo.
Nas várias horas seguintes, que se estenderam muito além da meia-noite, alimentadas por café, raiva e os biscoitos caseiros da Paula, depois que Tainá ligou para a mãe dela vir imediatamente, nós quatro analisamos tudo. Na manhã de quinta-feira, às 6 horas da manhã, exaustas, mas determinadas, tínhamos uma imagem completa da fraude de Heitor. Aqui está o que descobrimos. O emprego de Heitor em vendas de equipamentos médicos era real, mas a empresa para a qual ele trabalhava tinha políticas rigorosas sobre despesas de viagem. Encontramos caixas de extratos físicos do cartão corporativo no armário do escritório doméstico de Tainá. Heitor havia compartilhado as senhas bancárias online com ela, anos atrás, para transparência, nunca imaginando que seriam usadas contra ele. Ele tinha sido descuidado, mantendo extratos impressos lá, provavelmente pensando que ela nunca questionaria suas despesas. Ele vinha cobrando despesas pessoais como custos de negócios por anos, jantares com Tainá registrados como reuniões com clientes, quartos de hotel em Ribeirão Preto, listados como acomodações para conferências, até os presentes de aniversário de Cauã, cobrados na conta corporativa como materiais promocionais. Isso não era apenas infidelidade, isso era fraude corporativa. Se a empresa dele descobrir isso, minha mãe disse lentamente, ele será demitido, provavelmente processado. Se. A voz de Tainá estava fria. Quer dizer, quando eu olhei para ela, você tem certeza sobre isso? Assim que denunciarmos, não há como voltar atrás. Ele vai perder tudo. Ele deve perder tudo. Tainá disse ferozmente. Ele me fez acreditar que eu tinha um parceiro. Um copai. Alguém construindo um futuro comigo e com meu filho. E era tudo falso. Tudo isso. Cauã pensa que aquele homem é o pai dele, o pai de verdade que escolheu estar aqui, não um mentiroso que estava brincando de casinha entre turnos com a esposa de verdade dele. Paula colocou a mão no ombro da filha. O que vocês precisam de nós? Eu peguei o cartão de visitas da Vitória. Eu preciso de documentação de tudo. Cada mentira, cada discrepância financeira, cada relatório de despesas falsificado. Minha advogada está entrando com a separação, mas também vamos entrar com acusações de fraude. Nós duas. Nós duas. Tainá olhou para mim. Você foi defraudada tanto quanto eu. Eu disse. Ele alegou ser alguém que não era. Ele alegou estar construindo uma vida com você enquanto estava legalmente casado com outra pessoa. Isso é fraude, deturpação e possivelmente roubo de identidade, dependendo de quantos documentos ele assinou como Otoniel Martins. Tainá sorriu pela primeira vez desde que eu cheguei. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que acabara de perceber que tinha armas. Vamos destruí-lo? Ela disse baixinho. Minha mãe ergueu a caneca de café. Amém a isso. Na manhã de quinta-feira, entrei no escritório de advocacia de Vitória com Tainá, nossas duas mães e aproximadamente 400 páginas de documentação que fariam um contador forense chorar de alegria. Vitória olhou para a prova espalhada pela mesa de conferência e realmente sorriu. Não um sorriso educado e profissional, um sorriso de predador avistando a presa. Isso é lindo, ela disse, folheando os extratos do cartão corporativo. Este é o caso de fraude mais claro que eu vi em 15 anos, ele está acabado. Quão acabado estamos falando? Tainá perguntou. Acusado criminalmente. Acabado. Restituição. Acabado. Registro permanente. Acabado. Nunca mais trabalhando em vendas médicas. Acabado. Vitória olhou para nós duas. Vocês duas estão absolutamente certas de que querem seguir com isso totalmente. Porque assim que eu entrar com essas queixas, tanto o processo de separação quanto as denúncias de fraude, isso se torna registro público, a vida dele, como ele a conhece, acaba. Eu olhei para Tainá. Ela olhou para mim. Havíamos discutido isso durante nossa investigação noturna, enquanto comparávamos anotações sobre as mentiras de Heitor, como a vez em que ele me disse que era mortalmente alérgico a frutos do mar, enquanto simultaneamente postava fotos no restaurante Camarões com Tainá, ou quando ele nos deu a mesma desculpa para faltar aos nossos respectivos aniversários há 2 anos, reunião de cliente de emergência em Brasília no exato mesmo dia, o que significava que ele na verdade apenas ficou em casa, evitando nós duas,
O homem tinha problemas de compromisso até com as próprias mentiras. Estamos certas, dissemos em uníssono. O sorriso de Vitória se alargou. Então vamos começar. O primeiro passo foi a empresa Magic Keep Soluções, empregadora de Heitor por 12 anos. Tinha uma política de ética corporativa muito clara que baixamos do website deles. Falsificar relatórios de despesas era motivo para demissão imediata e potencial processo judicial. Usar recursos da empresa para benefício pessoal era roubo. Vitória elaborou uma denúncia formal, com todas as provas anexadas, extratos de cartão de crédito, mostrando despesas pessoais registradas como custos de Kumajuquece. Negócios, reservas de hotel em Ribeirão Preto, que coincidiam com os fins de semana de Otoniel com Tainá, mas foram faturadas como participação em conferência, até recibos de restaurantes de jantares românticos marcados como entretenimento de clientes. Nós a enviamos para o departamento de RH e o escritório de compliance corporativo na tarde de quinta-feira, às 16h47, na manhã de segunda-feira. Os telefonemas em pânico de Heitor começaram. 17 ligações para mim, 12 para Tainá. Não atendemos. A Magic Equipe o havia suspendido, aguardando investigação. No final daquela semana, ele foi demitido. A investigação levou 6 dias úteis. A prova era assim tão condenatória. Na segunda-feira seguinte, 11 dias depois de termos apresentado a denúncia, Heitor apareceu na minha casa em Belo Horizonte, parecendo que não dormia há uma semana, o que honestamente era justo. Eu também mal tinha dormido, mas a fúria justa me mantinha energizada. Ele apenas parecia um homem assistindo seu mundo inteiro desmoronar. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança. O que você quer, Heitor? Eles me demitiram. A voz dele estava. A Magic Keep me demitiu. Eles estão dizendo que eu defraudei a empresa, que eu falsifiquei relatórios de despesas. Estão ameaçando o processo criminal. Marília, você tem que me ajudar. Diga a eles que isso é um mal-entendido. Um mal-entendido, eu ri. Ecoou na rua suburbana tranquila. Uma vizinha regando o gramado fingiu não olhar. Você cometeu fraude corporativa por 9 anos. Você roubou do seu empregador. Isso não é um mal-entendido. Isso é um crime. Eu não roubei. Você cobrou os presentes de aniversário do Cauã no seu cartão corporativo e chamou de materiais promocionais. Você faturou jantares românticos com sua namorada como reuniões com clientes. Você reservou quartos de hotel para sua família secreta e alegou reembolso de conferência. Isso é desvio de verbas de livro didático. O rosto dele ficou cinza. Como você? Você falou com a Tainá. Nós fizemos mais do que falar. Nós comparamos anotações, compilamos provas, contratamos advogados, no plural, e nós o denunciamos. Nós duas. Ele parecia que ia passar mal. Marília, por favor, eu sei que estraguei tudo. Estou estragada por esquecer nosso aniversário. Estou estragada por deixar a tampa da privada levantada. O que você fez exigiu planejamento, planilhas, uma identidade separada. Não é falso. Eu posso consertar isso. Não, você não pode, porque Vitória já entrou com a separação legal em meu nome, com um acordo de bens que me dá a casa. E Tainá entrou com uma ação civil por fraude e deturpação. Além disso, fato divertido, você sabia que mentir sobre seu estado civil para obter dinheiro sob falsos pretextos é realmente ilegal. A advogada da Tainá parece pensar que ela tem um excelente caso. Heitor se apoiou no batente da porta. Eu vou perder tudo. Sim, eu disse calmamente. Sim, você vai. E honestamente, você merece. Fechei a porta, tranquei-a e observei pela janela enquanto ele se sentava nos degraus da minha varanda, com a cabeça entre as mãos por 20 minutos. Antes de finalmente ir embora, eu não me senti mal, nem um pouco. Os meses seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais, boletins de ocorrência e a série de dominós caindo mais satisfatória que eu já havia testemunhado. A Magic Equipe Soluções não apenas demitiu Heitor. Eles apresentaram acusações criminais por desvio de verbas. O valor total que ele havia alegado fraudulentamente ao longo de 9 anos, R$ 83.000,
00. Tainá e eu tínhamos feito as contas juntas, tomando café em Ribeirão Preto, cruzando os extratos corporativos dele com fotos datadas do Facebook.